ver, mas tem tudo a Uhum. ver. Por quê? Porque quando a gente tem uma parábola, nós entendemos, né, características dela, por exemplo. Essa parábola, né, ela está batendo no retângulo justamente onde ela também cruza o eixo Y, não é? Uhum. Olha só, vou até pontuar o que eu estou falando aqui. Estou falando desse ponto aqui, onde ela cruza o eixo Y. Bem, nós sabemos que as funções elas cruzam o eixo Y quando o x é zero, né? Tipo 3, 2, 1, 0. Então, se eu quero saber onde a minha função cruza o eixo Y, eu quero saber onde que o x dela é zero, sacou a ideia? Uhum. A nossa função é aquela ali de cima, né? Y igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Beleza. Então, se eu jogar o x igual a zero, eu vou ter esse pontinho, que eu vou chamar de h. Por que eu vou chamar ele de h? Porque h é como normalmente na matemática a gente chama a altura das coisas, Uhum. tá bom? Então, o h vai ser igual a quando o x for zero, ou seja, o h é 4, concorda comigo? Sim. Isso já dava para olhar a função e saber, né? Uhum. Porque eu apaguei o y, mas eu posso deixar. Por quê? Porque quando tu tens uma função, aquele número que não acompanha o x é sempre o número onde cruza o eixo y. Seja numa reta, seja numa parábola, seja num seno, num log, num exponencial, independente. O cara que não acompanha o x é onde a tua função vai cruzar o eixo y, ok? Tá bom. Então Uhum. significa que nós já sabemos a altura desse retângulo, metade do serviço já foi. Porque a gente sabe que a área é base vezes a altura. Então a gente já sabe a altura, né? Lembra que a equação da Uhum. área do retângulo é base vezes a altura? Sim. Show de bola. Agora a gente precisa achar a base. Então quem que vai ser a base, né? A base vai ser justamente essa distância aqui, né, entre esses carinhas. Muito bem. Dá para encontrar isso assim de trocentas formas, tá? Eu tenho que pensar qual é a forma mais apropriada para ti, mas eu vou falar todas elas para tu ter algumas ideias, pelo menos todas que eu lembrar. Uhum. Você pode muito facilmente encontrar o vértice da parábola. O vértice da parábola tem uma equação, né? O x do vértice, o y do vértice. A gente consegue encontrar o vértice. Daí a gente consegue encontrar, quando a gente encontra o vértice, a gente encontra o valor de x dele aqui. É só, Uhum. é só multiplicar por 2 que eu vou ter toda essa distância, porque é simétrico, certo? Sim. A princípio é simétrico. É um retângulo, né? Tem que ser simétrico. Uhum. Apesar de não ter informado direito isso, né? Mas me parece ser. Então é só você encontrar o x do vértice e multiplicar por 2. Na verdade, tem que ser, tá? Tem Uhum. uma palavra meio forte na matemática, mas nesse caso tem que ser porque é reto aqui, né? Então tem que bater no mesmo lugar. Ou se bate no mesmo lugar, é a mesma distância em relação ao vértice. Então temos essa opção, achar o x do vértice. Outra opção seria já diretamente achar esses dois valores aqui. Como? Vamos dizer Aquela assim, x menos x'. isso, transladando a sua parábola. A ideia é essa. Porque tudo bem, o zero está aqui, mas se você colocar a sua parábola aqui, esse cara e esse cara seriam as raízes, que é o que você está falando, do x' e o x duas linhas. É Uhum. um jeito. Para isso, você teria que, vamos dizer assim, encontrar a Bhaskara, bem entre aspas aqui, a fórmula quadrática, quando o y for 4. Porque aqui é Uhum. 4, lembra? Aqui mede 4, né? Aqui é o ponto 4, né? Então é uma Uhum. opção também. Só que essa opção é um pouquinho mais complexa de entender, porém mais fácil de fazer na prática, que é a Uhum. do vértice. Consigo pensar alguma outra forma? Não, não consigo pensar numa outra forma. Então, você quer fazer qual? Você quer fazer essa aí de considerar que o teu y é 4 e aí resolver a Bhaskara? Ou você quer encontrar o x do vértice? Ah, para me encontrar o x do vértice. Então, encontra o x do vértice. Tá bom. Quando você encontrar o x do vértice, você me fala qual é, tá bom? Tá bom.
Depois eu faço a da Bhaskara ali, tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá bom. Sem pressa, tá bom? Na minha aula é assim, vocês têm que trabalhar, porque senão vai ficar muito passivo. Ninguém aprende nada só olhando, né? É A gente só verdade. aprende Tá quando a bom. gente percebe que não sabe, a gente só percebe que não sabe, põe a mão na massa. Então, boa sorte aí. Quando terminar, me manda Tá uma bom. fotinho. O x do vértice aqui é 3/2? No idea. Você pode me mandar uma foto e eu Ai, tá bom. verifico. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. X do vértice é isso. Você já sabe a equação. Menos B sobre 2A. Uhum. Perfeito. 3 meios. Esse é o X do vértice. Maravilha. Uhum. Então, significa que esse valor de X aqui é 3 meios. Então, significa que até aqui eu tenho uma distância de 3 meios. Portanto, até essa Uhum. outra parte também é 3 meios. Então, aqui vai ser 3 meios mais 3 meios. 3 meios Uhum. mais 3 meios, mais conhecido como 3. Certo? Uhum. Isso. Então, significa que tudo aqui mede 3. Portanto, a área vai ser simplesmente 4 vezes 3. Olha só. Que vai dar 12. Ok? Uhum. Agora, pergunto, Vie. Se caísse uma questão parecida com essa na sua prova da semana que vem, tudo certo? Tudo certo. Certo, então vocês. Agora eu vou fazer a paradinha da Bhaskara aqui, vou achar a mesma coisa. O que Uhum. eu vou achar? Eu vou achar zero como uma das raízes, porque eu estou considerando agora aqui como a base do meu plano, onde eu estou calculando a Bhaskara. Então, uma das raízes onde está cruzando aqui, raiz é sempre onde a parábola cruza o teu eixo, sacou? Então, como eu defini Uhum. isso aqui como eixo, uma das parábolas, uma das raízes vai ser zero e a outra vai ser 3. Porque eu já sei que aqui mede 3, certo? Foi o que a Uhum. gente acabou de concluir, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Bhaskara aqui, a minha equação de segundo grau, melhor dizendo, e não vou igualar ela a zero, vou igualar ela a 4. Por que eu vou igualar ela a 4? Porque aqui em cima é 4, onde eu estou calculando é 4. Então, vai passar o 4 para lá, parari, parará, vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a zero. Em vez de eu fazer Bhaskara, eu vou isolar o x. Uhum. Pronto, encontrei as duas raízes. Se isso aqui for zero, tu zera a conta toda. Se isso aqui for 3, tu zera a conta toda também. As Uhum. duas que eu falei para não rolar, sacou? Entendi. Então é isso aí. Distância de 0 a 3 é 3. A base do retângulo mede 3. 3 vezes 4, 12. Mesma coisa na história. Uhum. Show de bola. Matemática, assim, tem trocentos caminhos, todos levam para o mesmo lugar. Vamos para a próxima. Deixa eu fechar aqui. Poxa, isso aqui parece mais treta. E uma brincadeira de cima de um penhasco. Que lugar para brincar? Uma bola chutada para o alto. Vence o jogador a qual a bola chutada atingir a maior altura. O gráfico a seguir é um pedaço de parábola e mostra a altura em relação ao Sol. O chute vencedor em metros, em função do tempo t. Agora eu quero que você me diga uma coisa. A bola vai fazer exatamente esse percurso aqui, né? Ou não? Vai, né? Não, depende da. Não, você não pode afirmar isso. Por quê? Uhum. Porque isso não é um gráfico de altura por deslocamento horizontal. Isso é um gráfico de altura por tempo. Ah, tá. Então o que está acontecendo é que a bola começa a subir e depois ela desce, mas pode ser assim. O cara dá um chutão para cima, sacou? E a bola mal se Entendi. mexe em X, na horizontal. Ela só mexe a sua altura. Depois Uhum. cai, né? Então, Tá é bom. isso. Beleza? Pegou a ideia? O Uhum. penhasco tá nessa altura aqui. A bola sobe, mas depois ela cai. Entendi. Então, o fato de estar mais ou menos horizontal ali não quer dizer nada no seu movimento horizontal. Então, cuidado com a interpretação gráfica da parada. Tá bom. Ah,
Falou de tempo é tempo. Máximo, sabe-se que no chute vencedor a bola demorou 4 segundos para atingir a altura máxima de 64 metros. Isso aqui está mais para uma questão de física do que qualquer outra coisa, né? A função que contém esse... no chute vencedor, a bola demorou 4 segundos para atingir a altura máxima de 64 metros e demorou 12 para atingir o solo. Porque o solo está mais abaixo, né? Então a bola vai caindo, caindo, caindo. A função que contém esse pedaço da parábola é do tipo ht, at quadrado mais bt mais c. Quais as raízes dessa função? Nós temos que usar todas as informações que ele nos deu para chegar nessa resposta, né? Senão fica a little bit difícil aqui. Bem, como é que eu posso fazer isso por você? Vamos pegar esse enunciado. Isso aqui é uma questão de física, que maravilha. Eu dou aula de física também, caso tu precise, tá bom? Nossa, eu vou precisar com certeza. Eu sou físico, na verdade. Minha aula de matemática é só para ganhar uma grana. Eu gosto de física. Bem, o que eu gosto mesmo é ficar na minha cama comendo coxinha e jogando videogame. Mas a gente tem que ganhar dinheiro, né? Então, quais as raízes dessa função? Ou seja, quais são os valores que quando eu resolvo Bhaskara aparecem, né? Para isso, a princípio, né, num primeiro momento, eu tenho que ter equação. Só que ainda me faltam informações para eu ter equação. E eu tenho que supor aqui que isso é uma aula de matemática, não de física. Então, eu não posso usar o vovô Ateu, o sorvetão, o Torricelli, né? Essas coisas aí. Então, vamos aos poucos. O chute vencedor, a bola demorou 4 segundos para atingir a altura máxima. Pô, se eu pudesse usar as coisas de física, tava muito fácil já. Então, aqui é 4 segundos, altura máxima, né? O pico está aqui. E 12 segundos para atingir o solo. 12 segundos para atingir o solo. A bola saiu do pé do cara, 4 segundos para chegar no topo e 12 para chegar no solo. Então significa que aqui é 12. Então, o que nós temos aqui, minha amiga? Nós temos alguns pontos. Na realidade, nós temos 2 pontos. Muito bem, nós temos o ponto. Eu não sei qual é a altura máxima, né? Eu sei só que o x do vértice é 4. Né? Concorda comigo? X do vértice é 4. Então, vamos lá. X do vértice, que é menos b sobre 2a, é 4. Eu não sei quem é o b, não sei quem é o a. E eu também tenho que uma das raízes é 12. Então, 0 é igual a vezes 12 ao quadrado, mais b vezes 12, mais o c. Em especial, quem é o c? O c é a altura do penhasco. Porque aqui é o valor do c, ok? Que é de onde ele chutou a bola, certo? Muito bem. Agora, a grande questão é o seguinte, se eu tenho se eu tenho a raiz e o vértice, eu consigo encontrar outra raiz, tá? Por quê? Porque a parábola é uma coisa simétrica. Ou seja, ela é igualzinha para cá, como se fosse um espelho, entendeu? Daqui. Então, eu penso o seguinte, como eu tenho daqui para cá, eu tenho quanto? Tenho 8, né? Para cá eu também vou ter 8. Só que negativo. É 4 menos 8, sacou? 8. Mas o teu desenho não parece. Mas o meu desenho... Quer dizer, eu não sou um bom desenhista. Então, 4 menos 8 é menos 4. Entendeu a ideia? Então, as duas raízes estão aí, menos 4 e 12. Eu não precisei fazer Bhaskara para encontrar elas. Entendeu a ideia? Entendi. Então, às vezes precisa de Bhaskara, às vezes não precisa de Bhaskara. B. Qual a função que descreve a altura da bola em relação ao solo em função do tempo? Qual a função que descreve a altura da bola em relação ao solo em função do tempo? Bem, nós já temos a equação. A gente já sabe que é uma equação quadrática. Só que a gente ainda não tem quem é o A, quem é o B, quem é o C. Nos faltam informações aqui.
Mas ele. Ah, Leleque, ele falou uma coisa aqui, ó, que eu não anotei. Que a altura máxima é 64 metros. Eu não tinha visto isso. Ou seja, nós temos o Uhum. Y do vértice também. Certo? Aham. Que é menos delta sobre 2A, ou desculpa, sobre 4A. Ou é simplesmente você pegar o x do vértice e jogar na função. X do vértice é 4. Se eu jogar na função, eu vou ter o Y do vértice. Entendeu? Aham. Então, 64. Deixa eu por aqui. 64 é igual a A vezes 4 ao quadrado. Foi o tempo que demorou para chegar na altura 64, certo? Mais B Uhum. vezes 4 mais C. Temos uma equação aqui. E temos essa outra equação aqui para esse ponto. O problema é que, de imediato, a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente tem três incógnitas e duas equações. Precisaria de mais uma equação, ok? Aham. Que pode, eu acho, ser dada pela outra raiz, que é o menos 4. Entendeu? Com essas Uhum. três equações, você consegue encontrar o A, o B e o C. Nosso objetivo para o problema B é encontrar o A, o B e o C. Daí teria que resolver esse sistema aqui. Putz, mas isso aqui para um aluno que acabou de entrar no ensino médio não é muito fácil, não. Não é nem um pouco fácil. Anyway, veja, eu não sei, cara. Eu sei fazer, óbvio, mas eu não sei como explicar isso de uma forma que pareça fácil para ti. Mas você lembra lá dos sisteminhas na escola, quando tinha o x e o y, e você Aham. isolava o x numa equação, jogava na outra, encontrava o y, Sim. lembra disso? Aham. Então, eu quero que você repare uma coisa muito curiosa aqui nessa conta. Esses dois aqui, ó, são praticamente a mesma coisa. Se você subtrair essas duas equações, que é uma das formas de resolver sistemas, certo? Uhum. Você consegue encontrar o valor do B. Uhum. Então, eu me pergunto, será que você consegue fazer isso aí? Putz, não sei. Muito bem. Ah, bem, É eu que vou aí. fazer então. Ai, não sei. Ó, eu vou pegar a primeira conta lá e vou reescrever ela, a roxa. Vai ficar 64 igual a 16A mais 4B mais C. Agora eu vou reescrever a azulzinho. 0 igual a 16A menos 4B mais C, certo? Uhum. Aham. Ah, agora eu vou subtrair essas duas equações. Claro, eu tenho que ter um pouco de visão a longo prazo aqui para saber que isso vai resolver, tá? Mas resolve. Uhum. Se eu subtrair, olha só, 16A menos 16A dá zero. 64 menos zero, zero. 16A menos 16A, zero. Então a gente nem escreve. 4B menos com menos dá mais. Ou seja, mais 4B, vai ficar 8B. Uhum. C menos mais C, zero também. Então sobrou só 64 igual a 8B. Ok? Uhum. Então, B é 8. Concorda comigo? Aham. Ótimo. Portanto, nós agora podemos pegar duas equações aqui, as duas mais simples. Pode ser, não sei, pode ser a primeira e a segunda, que a gente não usou a segunda.
E no lugar do B, colocar 8. Porque o B é 8, né? Uhum. Daí agora você vai estar com duas equações com as mesmas duas incógnitas, A e C. Uhum. Você pode começar subtraindo de novo, fazer o mesmo esquema que eu fiz, para encontrar quem é o valor do A, beleza? Uhum. O C vai desaparecer nessa brincadeira, certo? Então Uhum. agora é contigo. Eu não vou fazer essa aí, não. Eu vou pedir que você faça. Eu vou também enviar as coisas que a gente já fez para que você use como referência, beleza? Tá bom. Mas o que você tem que fazer, eu já falei, subtrai, o C vai desaparecer, e daí você vai conseguir achar o valor do A. Deixa eu te Tá bom. enviar aqui. Não se preocupe se você errar, beleza? Tá bom. Tá bom, boa sorte. A é menos um aqui? O A é menos 1? Não sei, me manda a conta aí que eu vejo. Tá bom, Mas peraí. faz sentido se for menos 1, tá? Porque a nossa parábola é virada para baixo, então o A tem que ser negativo. Uhum. Só é meio bizarro que ele seja menos 1, porque, pô, a gente tá falando do planeta Terra, era para ele ser alguma coisa tipo 10, né? Mas não significa que você está errado, só significa que quem fez o problema foi um matemático e não levou em conta que o A tem a ver com a aceleração, no caso, a aceleração da gravidade. Uhum. Vamos ver aqui. Ai, peraí, coloquei o menos um no lugar errado. Eu multipliquei por menos um embaixo ali. Tá, onde Menos que tá a um. tua conta? Tá aqui, beleza. Uhum. 144, 16. Você subtraiu, ficou menos 128. Uhum. E aqui os Bs.
Os Bs ficaram 96 mesmo? Não entendi. 96. É que era 8 vezes 12, Ah, né? sim, 96, é verdade. Ah, daí você subtraiu, deu 64. Jogou para o outro lado. 64 mais 64, 128 dividido por 100. Nem Uhum, a Lua tem uma gravidade tão baixa, mas beleza. A menos 1. Né? E lembra que a gravidade é 10, né? Por isso que uhum. faz um sentido físico. E agora que você encontrou o valor do A, então agora você pode, em qualquer uma dessas equações, substituir o A e encontrar o valor do C, beleza? Uhum, tá bom. Pode pegar essa aqui, primeira, por exemplo, Uhum. ou a outra, tanto faz, o que você quiser. C é 48 aqui? Provavelmente. Faz sentido uma altura 48, né? Aham. Deixa eu te mandar. Muito bem, então pronto, encontramos a equação. Vamos anotar aí. O B era 8, né? Aham. Qual é a altura do penhasco? 48, concorda comigo? Uhum. Que é a altura quando ele chuta a bola, ou seja, quando o X é zero, ou seja, ali no comecinho, ou seja, o C, né? Uhum. Beleza. Me diz uma coisa, senhorita, você tentou fazer essas contas aí ou tá vendo elas pela primeira vez na vida? Quais? As que a gente Essas tá que a gente falando. está fazendo aqui. Ah, essas questões eu ainda não tinha visto. Mas a É gente, tipo, tava fazendo umas sempre questões parecidas, assim, em sala. bom trazer questões que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Tá bom. Uhum. Então, tá bom. Então, bem, dê uma lida nessa, vê se você consegue começar, então. Tá bom, peraí.
E aí, como estamos nessa questão? Pensou como fazer ou algo do gênero? Aham. Tem que achar fazer. Eu tava pensando em fazer o delta e achar o y do vértice, né? Perfeito, isso mesmo. De Fácil, temperatura. né? Aham. Isso aí. Então tá bom, boa sorte aí. Quando você chegar, me mande uma fotinho. Tá bom. Nossa, que deu um número bem esquisito aqui. Sem problemas. Errado. Ah, Normalmente, quando o A não é 1, a resposta é um número feio. uhum. É que o que eu tô achando? Ah, peraí, deixa eu te mandar a foto. Ok. Ai, não esquece. Tô maluco. Tô confundindo o A com o B aqui. Ótimo. É, deu um número muito estranho. Todo quebrado. Ó. Tudo bem. Aqui, ó. Vamos ver. 21 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 22. 617. Bem, foi o que apareceu, né? 617. Uhum. É um número. Porque eu Vamos acho ver que tá se. errado isso. Não, não me parece estar errado. Calma, confiança, criatura. 4 vezes 2 vezes 22, 176. Vai ficar positivo. Então, 21 ao quadrado mais 176. 21 ao quadrado mais 176. 617. Uhum. Raiz quadrada. É. A coisa é que qual que é a pergunta que ele te faz? Vamos ver ali. Qual o horário desse dia o tanque atingiu a temperatura máxima? Ele quer saber, na verdade, o tempo, né? Ah, então não é o Y Ele do não quer vértice. saber a temperatura máxima, certo? Uhum. Então, sua resposta está certa, mas não é isso que ele está perguntando, né? Ah, entendi. Então, ele quer o x do vértice, no caso, o tempo. É pequeno. Ah, então é muito mais fácil isso daqui. Menos b sobre 2a. Então, vai ser 21 dividido por 4, né? Vai ser 5,25, eu acho. Vê se é isso, 5,25. É. É? Uhum. Bem, 5,25. Beleza, 5 horas e quanto em minutos? 5 horas e 25 minutos? Não. Se tivesse dado 5,75, você diria que era 5 horas e 75 minutos? Ah, não. Não, né? É 25 Em 15 por minutos. 60. Então é 15 minutos, Uhum. exatamente. É um quarto de hora, entendeu? Uhum. 0,25 é um quarto. Um quarto de hora, 15 minutos. Muito bem. Sempre que tu tiveres essa dúvida, é só pegar o número e dividir por 60, tá? Tá bom. Então, voa lá. Tente fazer a primeira aqui sem eu dar muitas dicas. Quanto mais tu conseguir fazer sem minha ajuda, melhor. Uhum.
Vai chegar na hora da prova, você não vai precisar, cadê o professor para começar para mim, né? Então é isso. Putz, eu não tô Determine as conseguindo. expressões algébricas que calculam a receita e o lucro. Muito bem, se você tivesse uma empresa, você ia falir ela, então. Lucro é o dinheiro que sobra depois que você recebe a grana e diminui o custo, certo? Uhum, E o lucro normalmente está associado com a quantidade de venda de um produto. Eu nem li o enunciado, vou ser bem sincero. Mas vamos lá. Ele deu o custo aqui para a gente. O custo depende da quantidade de coisas produzidas, né? Quanto mais uhum, você produz, mais você gasta. Bem, cada unidade do produto é vendido por 7,50. Então, vamos ter que multiplicar x por 7,50, né? uhum, Isso vai te dar a receita. Admita que receita é a quantidade de grana que você recebe. Admita que toda unidade produzida será vendida. Determine as expressões que calculam a receita, ou seja, a quantidade de grana que você recebe e o lucro. Pronto, receita. É o 7,50, que é o que você recebe por cada unidade vendida, vezes a unidade vendida, que é X, né? uhum, Quantidade produzida é X, 7,50 vezes X vai te dar o quanto você vai receber. Isso é receita. Agora, quanto que é o lucro? O lucro é sempre a receita menos o custo. uhum, Então, beleza, nós temos a receita, nós temos o custo, menos o custo, que é 30 mais 4x, mais 0,1x ao quadrado. Muito bem. Pronto, agora é só dar uma simplificada se quiser, mas isso aqui já vale como resposta certa. uhum, Mas o lucro vai ser, né, para já aproveitar, menos 0,1x ao quadrado, menos 3,50x, porque juntou esses dois, uhum, menos 30. Não, na verdade é mais 3,50. Que 7,50 menos 4, por que menos? Pode ser menos aqui. 7,50 menos 4 dá 3,50. uhum. É? Não, dá. Não, não dá.
Ou dá? Não, dá. Nossa, para fazer conta de cabeça, às vezes eu bugo. Beleza. B. Qual o intervalo de valores possíveis para X quantidade de área produzida, de modo que não haja prejuízo, lucro negativo para o fabricante? Então, nós queremos a coisa a partir do zero, né? Nós Uhum, queremos que o lucro seja a partir do zero. Então, nós queremos que toda a nossa expressãozinha ali seja maior que zero, certo? uhum. Daí eu lhe pergunto, seu professor já falou de inequações para você? Falou. Uhum. Então, tem que resolver essa inequação aqui. Daí, eu não sei se você sabe responder a inequação por si só, mas, você pode fazer a Bhaskara normal. Depois que você achar as raízes, a gente conversa, beleza? Uhum. Uma coisa que te ajuda aqui é multiplicar todo mundo por 10. Tá? Vou te dar essa colher de chá para te mostrar que se você multiplicar todo mundo por 10, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar menos x ao quadrado mais 35x menos 300, tá? Daí eu digo, faça a Bhaskara com esses caras aqui, beleza? Tá bom, Ou seja, encontre as raízes. Não sei se você encontra raízes com Bhaskara, eu encontro com Bhaskara. Eu vou no banheiro e tá já bom, volto, tá bom? tá bom. Quando você terminar a conta, me fala, tá bom? Tá bom. É que, tipo, eu cheguei no delta, só que esse delta não tem raiz e, tipo, é um número imenso, assim. O delta deu negativo, Não, deu positivo. Não, tem raiz, mas não é um número inteiro. usa a Ah, não, peraí, calculadora. peraí. Ah, não, peraí, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ai, peraí. Ah, não. Ah, tá certo. É que eu somei no final, Ah, ao invés de fazer menos.
Agora eu terminei. Deu 15 e 20 as raízes. Deu 15 e 20. Uhum. Bem, existem várias formas de interpretar o que você quer interpretar. Mas o principal é o seguinte. O que eu acho melhor de entender é o seguinte. Você tem uma parábola, né, que descreve o lucro. É uma parábola virada para baixo porque o A é negativo. Uhum. Beleza. Daí, você encontrou essas raízes, 15 e 20, tá certo? Nós temos 15 aqui e 20 aqui. O que significa uma coisa muito bizarra para a interpretação desse problema aqui. Lucro e quantidade. Significa que você só vai ter lucro se vender entre 15 e 20 unidades. Uhum. Essa é a interpretação, baseando-se no fato de que sua báscara está certa, tá? Tá. Me parece que está. Beleza? Uhum. Então, a interpretação vai ser estranha desse jeito. Só haverá lucro se eu vender exatamente entre 15 unidades e 20 unidades. Uhum. E depois eu vou ter um lucro negativo porque a coisa começa a vir para baixo, né? Certo? Sim. Então tá bom. Bem, acho que por hoje é isso, beleza? A Uhum. gente fez bastante coisa, deu para se conhecer. Uhum. E a vida é essa, e aos poucos a gente vai pegando. Você disse que vai ter uma prova, né? Sim. Quando? Acho que é na sexta, eu acho. Na sexta de manhã? É. Bem, esses são os meus horários. Tem algum horário branco que te interessa para fazer uma aula antes da tua prova? Por exemplo, na quinta? Daí a gente pode fazer a sua aula na quinta, não na sexta. Daí você pode fazer uma revisão antes da prova, entendeu? Ah, pode ser. Eu só preciso ver porque eu tenho uma aula de redação na quinta também, mas daí eu vejo com a professora se dá para passar Eu vou te mandar os meus um pouco horários, mais tu tarde. escolhe os que forem melhores. Contanto que seja branco e amarelo, tá valendo para ti. Tá bom, Se quiser pegar mais de uma também pode ser, beleza? tá bom. Então tá bom. Uhum. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.